Boa noite a todos. Como vocês sabem, aqui quem fala é o professor Guilherme Santoro Gestenberger. Normalmente quem faz a mediação é a professora Letícia, que hoje, como é a minha convidada, a professora Marcela, ficarei aqui para fazer a mediação. Eu sou o coordenador geral de projetos aqui da Septim Cápsulos. Vocês sabem que eu já lecionei várias disciplinas aqui para vocês. E hoje nós temos a honra de receber a professora Marcela Figueiredo. A professora é advogada de Direito da Família das Sucessões, associada ao escritório Antunes e Mota Mendonça Advogados. Atualmente é doutoranda e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense. Também é professora de cursos de extensão e de pós-graduação da PUC-Rio e da pós-graduação da Fundação Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, professora. Então, hoje será a aula inaugural do curso de Direito de Família. Lembrando que a Septim agora alcançou 6.000 membros e, a partir de amanhã, o curso estará na íntegra na nossa plataforma para que os 6.000 possam assisti-la, junto com a aula inaugural. O curso completo, editado, junto com a aula inaugural. Muito obrigado. Passo, então, a palavra à professora Marcela. Bom, primeiramente, eu queria agradecer assim, muito o convite, né, a honra de participar dos projetos da Septim. Esse curso, né, ele foi idealizado, pensado e feito com muito carinho, né? A intenção era fazê-lo muito, além de teórico, muito prático, né? Como o professor Guilherme falou, para além de ser professora, né, eu sou advogada, eu gostaria de dizer que eu sou uma professora que advogo, né, e não uma advogada que dou aula, né? Eu entendo que a minha primeira vocação, ela é a de lecionar, né? E a advocacia, claro, vem aí junto, mas por eu ser advogada, né, e por eu estar na área de família, né, atuando com demandas familiares há quase 20 anos, eu entendo que eu tenho adquirido um pouco de conhecimento para passar, né, para vocês sobre a prática da área de família, né, a prática da advocacia na área da família e também das sucessões. Só que nesse caso específico, nesse curso, a gente fez um recorte, né, bem assim grande, para falarmos sobre alimentos e guarda, e no caso específico também falarmos sobre guarda compartilhada, né? Então, o curso, para quem fizer o curso, vocês vão ver que o curso, ele, para além da teoria, ele tem muita prática também, né? Tem algumas aulas, vamos falar sobre procedimentos, né? Sobre o procedimento da ação de alimentos, sobre o procedimento da execução de alimentos, principalmente, né? Tem uma aula dedicada somente à análise de casos concretos, né? De julgados mais recentes e emblemáticos desses dois temas centrais, né? Que é guarda e alimentos. Então, o curso ele foi pensado realmente para aquela pessoa, para aquele aluno que quer se especializar nessa área específica que é de família, né? Eu estou falando de família de sucessões, porque eu também sou professora de sucessões, mas nesse curso específico mais mesmo ligada às demandas familiares, e claro, né, no caso aqui, alimentos e guarda, né? Lembrando, né, que o profissional que deseja atuar nessas áreas, ele tem que realmente se especializar, né? Ou seja, isso não quer dizer... O que eu quero dizer? Que um civilista, né, ele, a princípio, não significa que ele será especialista em demandas familiares, né? A gente sabe que o direito civil ele é imenso, né? No curso de direito, a gente tem, provavelmente, aí 7 disciplinas de direito civil, mais ou menos, né? Então, o profissional que deseja atuar em família e sucessões, mas aqui mais em família, ele precisa de um estudo muito especializado, ele precisa se especializar
nessas demandas por conta mesmo, primeiro, né, que a maioria das demandas familiares prevêem procedimentos especiais. Então, não basta a gente saber o procedimento ordinário, né, comum ordinário, a gente precisa aprender os procedimentos especiais das demandas familiares, mas, para além disso, eu preciso de um profissional com um olhar diferenciado, né, para o conflito familiar, né? A família, ela exige um olhar muito cuidadoso do profissional do direito, né? Não é fácil trabalhar com demandas familiares, você tem que ser realmente muito vocacionado para trabalhar com essas demandas. Então, não é qualquer profissional, né? Não é qualquer advogado, ele precisa realmente, eu acho que além de ter uma vocação, se a gente pode dizer assim, né, para esse tipo de demanda, ele tem que estudar muito, né? Então, vocês vão ver, vão ser 7 horas, né, são mais ou menos, até um pouquinho mais, de 7 horas de aulas, apenas sobre 2 temas, né? E olha que, no final das contas, se fosse possível, eu falaria muito mais, né, do que apenas 7 horas, né, desses 2 temas que eu estava com o meu microfone desligado, né, falando esse tempo todo. Não, seu microfone estava funcionando. Foi engraçado. Agora cortou. Agora seu microfone cortou. É Agora estranho, voltou. ele tá. Agora voltou. Pois é, alguma coisa aconteceu que ele foi desligado aqui, né? Que estranho. Eu falei, meu Deus, será que eu estava falando sozinha? Não, eu ouvi tudo, eu ouvi tudo. Ah, que bom. Que bom, que bom. Mas olha só, pessoal, estou aqui falando, tá? Mas se vocês quiserem me interromper também para fazer perguntas, né? Essa é uma aula inaugural. A intenção, naturalmente, não é começar aqui a disciplina. Eu vou falar rapidamente do que vamos falar nesse curso, mas também eu acho que é uma oportunidade de nós nos conhecermos. Quem quiser, quem tiver dúvidas pontuais sobre esses temas, né, pode aproveitar para tirá-las, né, nesse nosso encontro de 1 hora. Mas eu estou aqui falando, né? Mas vocês me interrompam se quiserem, tá? Fiquem à vontade. Mas eu estava falando aqui da necessidade de um profissional especializado, né? Para poder atuar nessas demandas de maneira adequada. Então, por exemplo, eu, como profissional da área, consigo identificar com muita facilidade, né, o meu ex-adversus quando ele não é especialista na área. Né? Seja por conta mesmo da forma como ele redige as peças, seja, às vezes, por conta da forma como ele se porta nas audiências, né? Enfim, e também das escolhas processuais que ele faz, né? Então, é muito importante, né, voltando aqui, para quem deseja atuar nessa área, na área de família, que se especialize mesmo nessa área de atuação, né? E podemos dizer que é uma área bem... uma área, posso dizer assim, que tem um retorno financeiro muito interessante, né? Porque, assim, todo mundo tem família, né? Então, assim, em algum momento, né, viveremos algum conflito familiar, né? Talvez eles não sejam judicializados, mas viveremos, né? Então, a área do direito de família é uma área interessante, né, para quem quer advogar, né? Então, assim, esse curso, claro, ele é voltado, ele é idealizado, né, pensado para o profissional do direito que atua nessas demandas, né? E aí, no caso aqui, eu estou falando de um advogado, mas também pode ser muito bem assistido, as aulas podem ser assistidas por quem deseja fazer concurso, porque ele está aprofundando a disciplina, está aprofundando esses temas, né? Então, para aquelas pessoas que desejam fazer concurso público também, esse curso é a eles também, foi feito para eles também, né? Ou para quem simplesmente é um interessado na área, quer conhecer um pouco mais, enfim, né? É um curso que foi feito, claro, para profissionais do direito, então ele tem um linguajar, né, da nossa área, então o leigo, naturalmente, né, ele vai ter um pouco de dificuldade, talvez, né, de entender alguns conceitos, mas o leigo também poderia, se quisesse, assistir a aula sem problema algum, né?
E não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar o conteúdo programático, e vocês vão ver que o conteúdo programático ele vai além desses dois temas proposto no título, né? Que seria alimentos e guarda compartilhada. Porque, na verdade, para eu poder falar de alimentos e guarda compartilhada, eu obrigatoriamente tenho que falar sobre outros institutos jurídicos, até para poder iniciar a discussão dos alimentos e da guarda, né? Então, eu tenho que falar, primeiramente, obrigatoriamente, sobre poder familiar, né? Porque tanto o dever de prestar alimentos, né? Tanto o dever de prestar alimentos quanto o exercício da guarda, né, pelos pais, são atributos do poder familiar, né? Eles nascem com o poder familiar, né? Esses deveres, essas obrigações jurídicas nascem do poder familiar, né? Então, toda pessoa que tem um filho, né, nasce para essa pessoa o que nós chamamos de poder familiar, né? E aí, naturalmente, nasce para essa pessoa o dever de sustentar a prole, o dever de sustento da prole, né? E também o dever de cuidado para com os filhos, né? De cuidado, de proteção. E aí eu estou falando de custódia também, né? De custódia física, né? Então, a gente vai trabalhar com o conceito de guarda, né? Entendendo o que efetivamente entende-se por guarda, né? E aí, claro, quando eu falo de guarda, eu também preciso falar de outros institutos jurídicos que estão atrelados ao conceito de guarda, como, por exemplo, convivência, né? Então, vamos falar sobre direito à convivência familiar, né? Vamos falar sobre residência, né? Vamos falar também sobre abandono afetivo, né? Porque, ora, se eu como pai tenho o dever de cuidar do meu filho, né? De protegê-lo, se eu não faço isso, né? Se eu não o protejo, se eu não cuido dele, né? Quais são as consequências jurídicas desse não cuidar? Né? E dentre as consequências jurídicas do não cuidar, de não proteger, eu tenho aí, né, o abandono, a indenização por abandono afetivo. Então, vamos falar também um pouquinho sobre abandono afetivo, né? E também as discussões de guarda e do direito à convivência também nos leva às discussões sobre alienação parental, né? E aí vamos falar um pouco sobre a alienação parental, vamos falar um pouquinho também sobre as sanções aplicadas, né, àquela pessoa que aliena, aquele pai, né, que aliena o filho. E claro, né, nós temos lembrando que a vítima desse ato não é só o filho, né, é o pai que está sendo alienado também. E aí eu acho que eu nem cheguei a falar sobre esse filme, mas um filme que eu recomendo muito, que é um documentário que fala, para quem se interessa sobre o tema, naturalmente, né? É um filme brasileiro, é um documentário brasileiro que vai falar sobre alienação parental, chamado A Morte Inventada, né? É um documentário muito legal, salvo engano, vocês encontram no YouTube, ele na íntegra, e esse filme ele tem uma visão jurídica, ele nos traz uma visão jurídica da alienação parental, né? Então, vocês vão ter oportunidade de escutar advogados falando sobre isso, sobre o tema, vão escutar também psicólogos, juízes, promotores, as partes, né, pessoas, pais que foram alienados, filhos que foram vítimas de alienação parental. É muito legal esse filme, então, esse documentário, então, realmente, eu recomendo muito, né? Então, a gente vai perpassar todos esses conceitos durante o nosso curso. Então, ele não vai ficar só limitado ao estudo dos alimentos, do dever alimentar, ou da obrigação alimentar, que também é um direito, né? A gente vai ver que a obrigação alimentar também, né, corresponde a um direito. Então, todos aqueles que têm uma obrigação alimentar também têm o direito de requerê-los, né?
Então, o nosso curso não fica limitado só a essas discussões, né, de alimentos e guarda, né, vai muito além, né, e também, como eu falei no início aqui da nossa conversa, a gente também vai ter aulas relacionadas a procedimentos, então a gente entra um pouquinho em processo, né, então vamos falar sobre procedimento nas ações de alimentos, né, lembrando que é um procedimento especial, então nós temos uma lei especial que regulamenta a ação de alimentos, né, por isso é importante que o advogado conheça, né, o procedimento especial. Vamos falar também um pouquinho do procedimento da execução de alimentos, né? E aí nós vamos conhecer vários ritos e várias formas de se executar aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, enfim, né? O genitor que é devedor de alimentos, né? Então, quais são as formas, quais são os meios coercitivos colocados à disposição do juiz para fazer valer o direito aos alimentos, né, formalizado numa sentença, né, num acordo, numa decisão. Enfim, então, eu tenho certeza de que o curso ele está completo, né, dentro daquilo que ele se propõe, né, que é analisar, que é falar sobre alimentos e convivência, perdão, alimentos e guarda compartilhada, né? E também durante o curso eu trago também algumas vivências particulares, né? No caso, casos nos quais eu atuei, né? Então acho que vai ser bem interessante. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, professor Guilherme quer falar alguma coisa sobre o curso, não sei. Então, perguntar como que vai ser a estrutura do curso, como ele é dividido, basicamente o que o aluno vai ver no início, no meio, no fim. Uhum. Bom, eu posso falar um pouquinho também sobre... bom, o curso ele é dividido, né, no caso, eles são 14 aulas de 30 minutos, né, mais ou menos, mas algumas aulas até excederam um pouquinho esse tempo, né? Mas, basicamente, é um curso que é composto por 14 aulas de 30 minutos. Eu até posso passar aqui o nosso conteúdo programático para que vocês entendam, né, tudo que nós vamos falar durante o curso. Então, no caso, deixa eu pegar aqui o nosso conteúdo, né? Então, na primeira aula, a gente vai falar sobre poder familiar, né, os conceitos, as características do poder familiar, quem são os titulares, né, desse poder familiar, né, e as obrigações a ele inerentes, né? Então, esse é o conteúdo do nosso primeiro encontro, né? Bom, no segundo encontro, vamos falar também sobre um ponto que tem sido até motivo de discussões recentes, que é o usufruto e a administração dos bens dos filhos, né, pelos pais. E aí a gente tem até aquele caso daquela atriz, Larissa Manoela, né, cujos pais estavam sendo responsabilizados pela má gestão dos bens, né, dela. Enfim, supostamente, né, a gente não sabe o que aconteceu, né, mas que eles estariam administrando de maneira indevida, ficando com os frutos, né, dos rendimentos dos bens da Larissa Manoela, né, que é uma criança que já trabalhava porque era artista, né, era atriz. Então, em que medida os pais podem fazer isso? Ou será que eles podem? Será que eles não podem? Né? Então, vamos falar sobre isso na aula 2. Também na aula 2, a gente vai falar sobre causas de suspensão, destituição e extinção do poder familiar. Né? Então, quando é possível suspender o poder familiar, em que situações também os pais são destituídos do poder familiar e também quando o poder familiar é extinto. Né? Também nessa aula 2, vamos começar a traçar as diferenças, vamos começar a traçar o conceito de guarda, né? Traçando as diferenças de guarda e poder familiar. Né? E aí, bom, aí entramos já na aula 3, já falando sobre guarda, né? E aí vamos trabalhar com as modalidades de guarda, né? E no caso aí nós temos 2 tipos de guarda, né? Apesar do nosso curso se referir à guarda compartilhada, para eu poder falar da guarda compartilhada, eu preciso falar sobre o que é guarda
e também sobre quais as modalidades de guarda previstas em lei, né? Então, o Código Civil traz 2 modalidades de guarda, que é a guarda compartilhada e a guarda unilateral, né? Então, vamos falar sobre essas modalidades, né? E vamos também falar um pouquinho sobre convivência familiar, né? Trazendo aí, portanto, fazendo a distinção, né, entre convivência familiar e guarda. Bom, na aula 4, vamos trabalhar com casos concretos de aplicação da guarda compartilhada. Em que situações excepcionais a guarda unilateral poderá ser deferida, né? Situações nas quais a guarda é atribuída a terceiros, ou seja, em que situações a guarda será exercida por pessoas diferentes da pessoa dos pais, né? Então, é possível isso, a gente vai conhecer quais são essas situações, né? E aí, terminamos essa aula fazendo aí a diferença, né? Traçando aí a diferença entre guarda, convivência e residência, que é muito comum que as pessoas confundam, né? Até mesmo profissionais do direito, né? Confundem, às vezes, o conceito de guarda com convivência, mistura tudo, e aí não sabe o que é residência, o que é guarda, o que é convivência, enfim. Mas se vocês fizerem o curso, não vão mais ter essa dificuldade, né? Saberão distinguir com facilidade o que é guarda, o que é convivência, o que é residência. Bom, na aula 5, a gente vai falar exatamente, vamos nos adentrar no estudo da convivência familiar, propriamente dita, né? Falando sobre o seu conceito e também aplicações. Na aula 6, a gente continua falando sobre convivência familiar, e aí, né, vamos falar um pouco sobre abandono afetivo, né, e alienação parental. Essa aula, especificamente, é uma aula importante, porque é uma aula em que nós vamos aprender formas de fazer valer uma decisão que regulamenta a convivência. Então, quando existe uma decisão regulamentando a convivência da criança, né, com os seus pais, se um deles descumpre essa regulamentação fixada por decisão judicial, como fazer valer, né, o que foi ali acordado ou imposto pelo juiz, né? Então, nós vamos aprender todos os meios coercitivos colocados à disposição do juiz para fazer valer a convivência paterno-materno-filial. Tá? Então, é uma aula bem importante. E nessa aula, como eu falei, né, a gente fala um pouquinho sobre abandono afetivo e alienação parental. E aí, continuamos. Na aula 7, bom, aí agora a gente entra na discussão dos alimentos, né, do direito aos alimentos, ou da obrigação alimentar, né? Falamos, né, que a obrigação alimentar sempre corresponderá a um direito. Então, todo mundo, todas as pessoas que são obrigadas a pagar alimentos, também têm o direito de requerê-los, né? Então, a partir da aula 7, a gente começa a falar sobre alimentos. Então, percebam que houve uma divisão pensada, né? Ou seja, o tempo de discussão sobre guarda, convivência, poder familiar, é ao mesmo tempo que estamos dedicando também ao estudo dos alimentos, né? Então, nessa aula 7, vamos falar sobre conceito conceito de alimentos, né? O que vem a ser alimentos para o direito, e aí, lembrando, né, que alimentos não significa apenas alimentação, né? Isso vocês vão aprender nas nossas aulas. Nessa aula 7, vamos falar sobre também as características da obrigação alimentar, que são muitas, vocês vão ver. Depois, na aula 8, vamos falar sobre as características do direito aos alimentos. Na aula 7, a gente fala das características da obrigação alimentar. Mas na aula 8, o tema é características do direito aos alimentos. E também vamos falar sobre os pressupostos de fixação da obrigação alimentar. Quando o juiz fixa o valor da pensão, ele fixa baseado em que pressupostos? Quando ele fixa o valor da pensão, ele fixa fundamentado em que situações, né? O que
O que fundamenta uma decisão que fixa o valor da pensão? Isso vamos estudar na aula 8. Na aula 9, nós vamos aprender quem são as pessoas obrigadas a pagar alimentos. Então, vamos ver que são pais, filhos, irmãos, avós, cônjuges e companheiras, né? Isso na aula 9. Na aula 10, continuamos ainda o estudo das pessoas obrigadas a pagar alimentos. E aqui vamos falar sobre o pai do nascituro, né? A possibilidade dos alimentos, dos chamados alimentos gravídicos, né? E também vamos falar sobre possibilidade de majoração, redução e exoneração da obrigação alimentar. Isso tudo aí na aula 10. Na aula 11, vamos trabalhar com o procedimento especial da ação de alimentos. Como eu falei para vocês, aqui é uma aula mais procedimental, vamos falar um pouco sobre processo. Né? E também, falei também, vamos estudar também a petição inicial da ação de alimentos. Vocês vão aprender a fazer uma petição inicial que visa a buscar alimentos. Né? Então, vamos aprender a fazer, a redigir uma ação de alimentos. Isso na aula 11. Na aula 12, já passamos para a execução dos alimentos, né? E aí vamos aprender os procedimentos da execução de alimentos, né? Em que situação eu posso requerer os alimentos sob pena de prisão, em que situação eu posso requerer os alimentos sob pena de penhora de bens, né? E outros meios coercitivos. Não sei se vocês sabem, mas é possível, por exemplo, e a lei, o novo CPC hoje permite, né, que incluir o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, né, Serasa, SPC, né? Há também a possibilidade, por exemplo, de apreensão do passaporte do devedor de alimentos, né, de apreensão até da carteira de habilitação, enfim, isso tudo nós vamos falar nessa aula 12. Né? Na aula 13, continuamos com o estudo da execução dos alimentos, né? E também falaremos sobre a prescrição da dívida alimentar, né? Em que situações haverá a prescrição da dívida alimentar, que é muito importante também, né, que o profissional do direito saiba disso. E, por fim, a nossa última aula, né, como eu falei para vocês, é uma aula dedicada à análise da jurisprudência do STJ e dos tribunais de justiça dos nossos estados, né? Eu selecionei aí algumas decisões que eu achei mais importantes, mais emblemáticas, né, para que a gente fale um pouquinho sobre esses dois temas, né, alimentos e guarda. E aí, portanto, a gente fecha o nosso curso, né? Portanto, aí as 14 aulas, né, somando aí mais ou menos um pouco mais de 7 horas de estudos, né? Então, é basicamente isso que vamos falar nesses nossos encontros, né? E eu não sei se alguém tem alguma dúvida, professor Guilherme, se quiser falar alguma coisa. Muito obrigado, professora Marcela. Aqui amanhã nós vamos passar para os 6.000 membros, então com certeza vão ter pessoas até que vão adicioná-la nas redes sociais, vão mandar comentários. A nossa aula ao vivo normalmente tem pouca participação mesmo. Alguns colegas aqui estão presentes, Raquel, Adriano, Cristiane e Aline. Perguntar, vocês têm alguma dúvida para a professora, querem fazer algum comentário, podem escrever também, ou falar, perguntar. Eu vou deixar aqui uma pergunta. Aqui na Septim, nós temos um perfil de aluno que ele é normalmente jovem advogado. Nós temos, principalmente do interior do Brasil, Centro-Oeste, Goiás, Paraná, São Paulo, e eu acredito que sejam estes os que vão assistir em grande parte a sua aula amanhã. Eu acho que é uma questão que muita gente gosta da área do direito de família, acha interessante, tudo que trata no direito civil, né, que fala do direito de família. E as pessoas, uma coisa que eu sempre ouço perguntas, basicamente, seria como que ocorrem as captações de clientes? Quem são os primeiros clientes de um jovem advogado e como que ele consegue aumentar a quantidade de clientes com o tempo, levando em consideração as limitações de marketing da advocacia previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados,
Então, como que se dá o início da advocacia na área de direito de família, falando inclusive captação de cliente dentro do permitido? Claro, claro. Professor. Sim, não, pois é, então, inclusive, eu tenho, para além, né, dos meus, para além das aulas que eu dou, né, de família, e das sucessões nas faculdades de direito, eu também já fiz mentoria para advogados, né, para jovens advogados, né, e realmente uma das grandes dores, podemos dizer assim, né, do jovem advogado, né, como captar clientela, como você bem disse, professor, sem ferir o código de ética da OAB. Bom, a OAB, ela não proíbe que o advogado, por exemplo, né, ele possa ter rede social, né? Ele pode ter rede social, então tem que tomar cuidado com a forma que ele vai se apresentar, né, nas redes sociais, né, de forma que a forma como ele se apresenta não venha efetivamente a ofender o código de ética da OAB, né? Então, existe, inclusive, se eu não me engano, houve uma recomendação da OAB há um tempo atrás, no sentido de dar algum regramento, né, a como o advogado deve se portar nas redes sociais, né? Então, ele não pode captar cliente no sentido de, por exemplo, ele está na rede social, ele está no Instagram, por exemplo, e aí ele coloca no Instagram, olha, ele coloca no Instagram que vai fazer consulta pelo direct, né? Ele não pode fazer isso, né? Dizer, por exemplo, que ele atende no direct, a qualquer dúvida, me chame no direct que eu respondo, né? Quer dizer, ele deve se apresentar nas redes sociais sempre com caráter informativo, né? Dando uma informação que é relevante para o seu público, né? Mas sem captar cliente de maneira direta. É claro que quando o advogado, né, ele faz um conteúdo, né, de natureza informativa nas redes sociais, é claro que ele, no final das contas, ele quer captar cliente, tá? Mas essa captação ela deve ser de maneira indireta, né? Então, o jovem advogado, tem que tomar cuidado com isso. Então, ele pode ter uma rede social? Ele pode ter uma rede social no qual ele se apresenta como advogado, no qual ele informa, é sempre de conteúdo informativo, né? Informa o que ele faz, né? Presta informações relevantes sobre a sua área de atuação, né? Mas a captação deve ser sempre indireta, né? Então, assim, eu acho interessante, por exemplo, o jovem advogado, eu particularmente acho interessante ele ter um perfil profissional, isso é muito importante falar, né? Ou seja, o perfil profissional, ele não pode coincidir, né, com o perfil pessoal do advogado, né? Então, assim, o perfil profissional foi o perfil profissional dele. Tanto é que a própria OAB já se manifestou no sentido de proibir ostentação, né? O advogado que ostenta na rede social, né? Então, ele deve evitar ostentar, né? Ostentar a vida boa que ele tem, né, como advogado, o carrão que ele tem. Ele pode ter um grande carro, ele pode ter frequentar bons lugares, bons restaurantes, né, mas ele tem que tomar cuidado para que quando ele faça uma postagem que ele mostre onde ele está almoçando, jantando, o carro que ele tem, não aparente ser uma ostentação, né? Então, isso tem que se tomar muito cuidado, mas eu acho interessante, né? Porque hoje em dia as pessoas usam muito as redes sociais, né? E até mesmo para procurar profissionais,
né? Normalmente, a rede social, ela é uma vitrine do seu trabalho, né? Você pode transformar um perfil, o seu perfil de uma rede social, que seja, por exemplo, o Instagram, a vitrine do seu trabalho, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa vitrine, né? Para que essa vitrine ela passe a imagem que você deseja que o seu cliente faça de você, tenha de você, né? Então, se você quer passar uma imagem de um advogado sério, né, você vai ter que cuidar para que as suas postagens passem essa imagem de um advogado sério, né? Não misturar muitas questões pessoais com as questões profissionais, né? Eu acho interessante o profissional que está começando, né, o jovem advogado, buscar cursos até de marketing jurídico. Tem professores que são especializados em marketing jurídico, que podem dar informações relevantes sobre como o advogado deve se portar, né, nas redes sociais. Mas, para além disso, eu acho importante... a Adriana falou alguma coisa que já vou responder, Adriana. Mas eu acho importante que o advogado... é o primeiro conselho que eu dou a todas aquelas pessoas que desejam começar a advogar, que estão começando a advogar, é que informem para todos que está advogando. Porque, assim, como é que as pessoas vão saber que você está advogando? Se você disser para elas que você está advogando, né? Então, a primeira coisa que você deve falar para todos é que você está advogando, né? É que você é advogado, porque ninguém adivinha. Você tem que falar. Outra coisa também que eu dou, um outro conselho que eu dou para o jovem advogado, né? E aí, falando um pouco sobre sobre redes sociais, né? É muito importante, isso eu aprendi na prática, tá? A rede social ela é muito importante, a gente não pode prescindir dela, infelizmente ou felizmente, não sei, né? A gente não pode mais prescindir dessa realidade, né? Que é a internet, né? Que são as redes sociais. Então, precisamos sim nos apresentar nessa rede social. O problema é como nos apresentar, mas nós temos que nos apresentar. Postagens constantes fazem com que as pessoas lembrem de você diariamente. Isso é muito importante. Então, se você posta com frequência, agora lembrando, postagens com conteúdo informativo, né? Postagens que tenham intenção, não é qualquer coisa, né? Então, quando você posta com intenção e posta com frequência, as pessoas que te seguem, elas estão ali diariamente sendo lembradas que vocês são advogados. Então, isso eu aprendi isso eu aprendi com a minha experiência mesmo, né? E também porque eu fiz alguns cursos de marketing jurídico, né? Então, uma das minhas professoras de marketing não era nem marketing jurídico, era marketing para empreendedoras. Ela dizia isso: olha, você tem que lembrar todos os dias, lembrar para os seus seguidores todos os dias, ou quase todos os dias, que você é uma advogada, que você é um advogado. Por quê? Porque quando essa pessoa ela precisar de uma orientação jurídica, ou ela souber que alguém está precisando, pode ter certeza, a primeira pessoa que ela vai lembrar é de você. Porque ela está sendo ali lembrada todos os dias de que você é um advogado, de que você sabe o que você fala, né? Então, por isso que é importante as postagens que informam, né? Que bem informam, né? o seu público. Então, esse é uma outra dica, né, que eu dou. Deixa eu ver aqui, eu acho que o Adriano falou alguma coisa. Aqui, ele está perguntando, né? Ele está super ansioso para iniciar o curso. Espero que você goste, Adriano. Antecipadamente agradeço por compartilhar seus conhecimentos. Qual literatura sobre alienação parental a doutora recomenda? Então, existe um livro que eu recomendo de um autor chamado Rolf Madaleno, tá? Ele tem um livro sobre síndrome da alienação parental, tá? Então, é Rolf Madaleno.
E ele fala só sobre alienação parental e sobre a lei, tece comentários também à lei da alienação parental. Então, é um livro que eu recomendo, eu até tenho esse livro, mas vocês também encontram em livros, esses livros que são coletâneas, né, que tem coletâneas de artigo, né? Vocês vão encontrar muitos livros que têm artigos dedicados à alienação parental, né? Vocês também encontram na internet artigos bons também, tomar cuidado, mas é possível encontrar bons artigos sobre alienação parental na internet, mas um livro que eu recomendo só sobre o tema é esse livro do Rolfo Madaleno. E, se eu não me engano, tem um livro também da Maria Berenice Dias, que é um livro que fala... acho que ele tem 2 temas, alienação parental... São 2 temas. Ela também tem um livro só sobre alienação parental. Então, Maria Berenice Dias e Rolfo Madaleno, né? São esses 2 livros que eu recomendo, que tratam especificamente da temática, tá? Da alienação parental. E, se você se interessa pelo tema, Adriano, eu recomendo assim, muito que você veja esse documentário a que eu me referi, chamado A Morte Inventada. Tá? É fundamental que você veja esse documentário, né? Assista a esse documentário. Aí você encontra esse documentário no YouTube. Né? Mas aqui, voltando, pediu, né, para que eu falasse um pouquinho, né, dando dicas de como, né, captar cliente. Então, para além de você dizer para as pessoas que você advoga, você tem que falar, tem que perder a vergonha. Né? Tem que ter uma rede social? Eu não vou dizer que seja obrigatório, mas eu acho muito importante, né? Porque é aquilo, você não pode fechar os olhos para uma realidade. É uma realidade, assim, que não volta atrás, sabe? Queiramos ou não, né? Agora, para além disso também, para além de termos uma rede social, lembrando, né? Bem pensada, tá? Com postagens intencionadas, direcionadas para o seu público-alvo. Outra dica que eu dou é: façam parcerias, tá? As parcerias são muito importantes para quem está iniciando na advocacia, né? Então, por exemplo, você atua na área do direito civil. Você tem um colega que atua na área do direito penal. Eu não estou dizendo para vocês serem sócios. Estou me referindo à parceria. Isso quer dizer o quê? Que é uma via de mão dupla. Os 2 ganham. Como? Eu faço uma parceria com meu colega que é do direito penal. Então, toda vez que eu tiver um cliente que precise de uma assessoria na área criminal, eu vou indicar para o meu amigo, né? E aí eu combino com o meu amigo que todos os clientes que eu indicar para ele, ele vai me dar um percentual de indicação de 20% dos honorários que ele fechar, por exemplo, com o cliente que eu indiquei para ele, né? Então, se o cliente que eu indiquei para ele fecha com ele me repassa 20% pela indicação. E eu também faço a mesma coisa com ele. Toda vez que ele me indicar cliente, né, eu também passo para ele 20%. Né? Eu estou aqui dando, tá, gente, uma sugestão de porcentagem. Pode ser menos, pode ser mais. Né? Normalmente eu trabalho com essa porcentagem de 20%. Então, hoje em dia, eu também tenho vários advogados parceiros com quem eu trabalho. Né? Então, quando eles me indicam clientes, né, eu dou para ele, né, a participação. E isso até incentiva a que esses advogados continuem me indicando clientes, porque eles sabem que quando me indicarem clientes, eu vou repassar para ele o percentual de indicação. Então, uma outra dica valiosíssima é fazer parcerias. Né? As parcerias são muito importantes para quem está também iniciando aí a advocacia. Né? E, claro, para além disso tudo, né, eu falei no início, né, tem que perder a vergonha,
é também começar a frequentar lugares que tenham prováveis clientes, né? Então, sei lá, às vezes você começa a ir em clubes, a frequentar os clubes, né? Você começa a frequentar com mais frequência os clubes perto da sua casa, né? Academia, né? Eu, na academia, por exemplo, já consegui alguns clientes na academia, né? Porque aí você tem que falar que você é advogado, você não pode nunca esquecer, tem que falar para todo mundo que você é advogado. E ter sim, aí eu sou bem conservadora, eu gosto de um cartãozinho. Tem gente que fala, cartão já não, cartão não funciona mais, hoje em dia tem aqueles cartões virtuais que você manda pelo WhatsApp. Gente, sinceramente, eu perco todos eles, eu não sei nem onde é que eles estão. Se alguém me manda um cartão virtual em PDF, é muito bonito, tal, aquela coisa, você clica no link, abre não sei o quê, é muito maneiro. Só que, assim, aquilo se perde no que eu chamo de limbo virtual, né? Aquilo vai ficando, sabe-se lá onde, né? Dentro daquela pasta de downloads do seu aparelho celular, você não lembra mais daquilo. Agora, um cartãozinho impresso ainda tem o seu valor, né? Então, tenham cartõezinhos também impressos, né? Agora, é claro, isso não pode ficar panfletando cartãozinho, não é assim também, né? Isso a OAB proíbe. Você vai dar o seu cartão, naturalmente, quando o contexto pedir, quando o contexto assim permitir que você ofereça o seu cartão, né? Para aquela pessoa com quem você está conversando, uma pessoa que traz, obviamente, te pergunta, né? Te faz uma pergunta jurídica, aí você aproveita e dá o seu cartão. Então, também é uma outra dica de captação de cliente. Tenha um cartão físico ainda, né? Mas eu quero ter um cartão virtual. Tenha também um cartão virtual, mas não deixe de ter o seu cartãozinho físico, né? E eu posso dar até outras dicas, como, por exemplo, o Jus Brasil, né? O Jus Brasil é aquela plataforma que acho que todos conhecem, que você tem a possibilidade de ter um perfil até de graça, você pode até pagar, e aí você pagando, você tem vários benefícios, mas o Jus Brasil, você tem a oportunidade de ter o seu perfil profissional no Jus Brasil, e ali você pode hospedar artigos, pequenos artigos que você faz. E aí, gente, o que acontece? Quando você está na internet, você está no mundo. Porque quando eu vou procurar um advogado, eu não vou no Instagram, tá? Por exemplo, estou precisando de advogado de família. Eu não tenho como botar ali no sistema de busca advogado de família no Instagram. Eu não tenho. Mas eu faço isso no Google. Então, eu vou lá no Google, boto advogado de família, advogado especializado em alimentos. Se você tiver, provavelmente, um artigo sobre alimentos, claro, um artigo, pensem, qual é o seu público-alvo? É o leigo, é a pessoa leiga. Você não está falando com advogado, você está falando com o seu cliente, o seu provável cliente. Então, você tem que fazer um artigo que seja para esse público, né? Então, você começa a alimentar o seu perfil do Jus Brasil com artigos cujos temas têm a ver com as dores do seu público-alvo. Eu estou até falando com linguajar de marqueteiro, mas é isso que a gente aprende nesses cursos de marketing, né? Então, você tem que fazer artigos que sanem uma dor, né, do seu público-alvo. Então, eu vou fazer um artigo que fala para ele como é que ele vai conseguir colocar na cadeia o pai que não paga alimentos. O que ele tem que fazer, né? Mas com um linguajar, um linguajar próprio, né, para que ele entenda. E aí ele vai lá no Google, entra, né, faz a pesquisa, pode ser que ele te ache. E aí no teu perfil do Jus Brasil vai ter lá os seus dados, o seu endereço, o seu telefone. Então, assim, são várias dicas que é possível dar, né, para o advogado que está começando, para o jovem advogado, né, para aquele que está começando agora, né, e que precisa captar clientes, né? E lembrando, o início é sempre difícil, mas depois a advocacia ela começa a rodar, sabe? E isso não é só para o advogado, não.
é para qualquer profissional liberal. Tá? Qualquer profissional liberal, quando começa a trabalhar de forma autônoma, é difícil. E tem que ser perseverante. E a perseverança, e se for perseverante, né, é possível que você consiga, em algum momento, né, começar a fazer girar o seu escritório, né, e você começar efetivamente a viver da sua advocacia, né, que eu acho que é o que todo mundo deseja, né, poder viver dessa profissão. Né? Acho que é isso, professor. Muito obrigado, professora. Deu uma aula para todos nós, inclusive para mim. Muito interessante essa questão do direito de família e, principalmente, o empreendedorismo jurídico. Sim. Eu concordo plenamente sobre os cartões de visita. Inclusive, recentemente fiz novos cartões por conta dos trabalhos que eu faço, né, as empresas, os lugares que eu atuo. E eu vou te dizer que, além uma dica complementar à da professora, além da necessidade de ter um bom cartão de visita, um bom porta-cartões de visita, Isso. também uma dica é talvez usar o ambiente virtual para fazer os cartões que entregam fisicamente na sua casa. Sim. Porque, nossa, eu pensei em fazer na Calunga, pensei em fazer na Tesouro Laser, escolhi um site que entregou na minha casa rapidamente, com uma qualidade, couchê incrível, um custo-benefício incrível. Eu não vou fazer propaganda aqui, mas pesquisem que na internet vocês encontram muito melhores do que essas gráficas tradicionais. Sim. É isso aí. Bom, então, professora, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela sua oportunidade. Muito obrigado por prestar aqui a sua aula, por pleitear e colocar na plataforma, no nosso Drive, que no Drive nós importamos para a plataforma. Se quiser colocar as suas redes sociais, informar as suas redes sociais, que a partir de amanhã vão ter várias pessoas que devem perguntar: Marcelo Figueiredo, de onde? Você quer que eu bote aqui agora? Bom, se quiser, eu posso. Não, pode falar, pode então, postar. No caso, eu uso muito o meu Instagram, né? É um Instagram profissional, como eu falei, né? Então, lá vocês vão ver vários vídeos com conteúdo de direito de família, né? Voltado ou para o meu público-alvo, que hoje são os meus clientes, ou também para advogados, né? Porque, como eu falei, já fui mentora de advogados, ainda continuo sendo, mas agora eu estou me dedicando mais à advocacia mesmo, né? Mas eu ainda faço mentoria para alguns advogados que me procuram, né? Mas o meu Instagram é marcelafigueiredo.adv, né? Então, lá vocês podem me encontrar. Esse é hoje a rede social que eu uso, né? Isso também é até uma dica, né, que eu aprendi também nesses cursos de empreendedorismo digital, empreendedorismo jurídico, né? É que para você não pulverizar demais, porque você não tem tempo, né? Então é melhor você se dedicar melhor numa rede social, que seja, né, Instagram, do que você fazer perfil no Instagram, perfil no TikTok, perfil no Twitter, perfil no Threads, enfim, né? Você não vai ter tempo, né? Então, é bom que você se dedique a uma rede social só. Então, no caso, é o Instagram. Então, quem quiser me procurar lá, vai ser um prazer. Tiro as dúvidas, só me manda direct. Aqui eu posso falar isso, porque eu estou em ambiente acadêmico, né? Então, pode mandar direct para tirar as suas dúvidas. Aqui eu estou como advogada, como professora, né? Então, sem problema algum. Vai ser um prazer responder a todos. Muito obrigado, professora. Então, novamente agradeço pela oportunidade de contar com a senhora aqui e finalizamos, então, a nossa aula. Muito obrigado a todos os presentes e principalmente aquele que deve estar assistindo a nossa aula agora gravada, remota, a partir do dia 9. Sim. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.